Pronto, agora foi, gente. Vamos lá, então. Então, aqui a gente está diante, então, da articulação temporomandibular, né? Continuando. E aí eu queria que vocês palpassem essa região aqui, ó, pré-auricular, abrisse e fechasse a boca, até sentir a cabeça da mandíbula. Todo mundo está conseguindo fazer isso? Abrir e fechar a boca e sentir o deslocamento da cabeça da mandíbula? Todo mundo consegue? Hã? Deu aí? Deu? Deu certo? Beleza. Então, isso que é importante. Então, aqui a gente tem, nessa superfície superior, aqui o osso temporal, né? Aqui é o poro acústico. Então, nós temos a cavidade mandibular. E aqui na mandíbula nós temos o côndilo e a cabeça da mandíbula, né? Então, se eu falar quais são as superfícies que se articulam na articulação temporomandibular, quem que são? A fossa mandibular e a cabeça da mandíbula, certo? Então, são essas as superfícies. Então, como a gente já havia dito aqui, ela é uma articulação do tipo sinovial, né? E conforme eu falei no início da aula, as sinoviais são aquelas onde eu não tenho um tecido, mas um líquido entre as partes, possibilitando, então, uma amplitude maior de movimento, tá bom? Então, o líquido é a sinóvia e essa sinóvia, ela confere mobilidade para esse grupo de articulações. Então, é um grupo especial. Quando nós estudamos articulações, nós vimos que elas têm uma série de características que nós vamos ver aqui novamente, tá bom? Então, aqui num corte histológico, nós vemos lá no interior da cavidade, né? Nós vemos aqui uma superfície de células sinoviais que vão produzir, então, esse líquido sinovial. Então, quem são os componentes dessa articulação? Nós temos uma cavidade articular, que é um espaço esse que ele é ocupado por um líquido, que é o líquido sinovial. Esse líquido, ele é lubrificante, ele favorece o deslizamento entre as peças e ele também diminui o atrito entre elas, tá bom? Então, lembrando, nós já vimos isso no semestre passado, mas lembrando que esse líquido sinovial, ele é formado a partir... No semestre passado, não. Foi no semestre passado, quando nós vimos articulações, né? Nós vimos que esse líquido, ele é formado a partir de um filtrado do plasma sanguíneo, né? Então, e aí toda vez que eu tenho uma inflamação, o que vai acontecer? Há um aumento desse líquido. Esse aumento desse líquido, ele vai causar uma compressão, né? Então, muitas vezes aí, os cirurgiões bucomaxilos faciais, o que eles fazem? Eles colocam um dreno nessa região para remover esse excesso desse líquido. Muitas vezes chega para mim paciente com dor na articulação, né, na ATM, e aí, através de exames, nós verificamos que há um aumento desse líquido. Então, precisa fazer coloca um dreno aqui, remove-se esse excesso de líquido sinovial, que é a mesma coisa do joelho, né? No joelho também forma aí, em processos inflamatórios, um excesso desse líquido, certo? Nós temos também as superfícies articulares, que eu já disse para vocês que aqui elas são a fossa mandibular e a cabeça da mandíbula. Elas são revestidas por cartilagem hialina nas outras articulações sinoviais. Aqui é uma exceção bem grande, escreve aí. A articulação sinovial da ATM, ela é uma exceção, tá? Ao invés de nós termos cartilagem hialina revestindo as partes, nós vamos ter aqui a fibrocartilagem. Tá? Então, ela é uma exceção. Tira uma foto, eu vou até colocar em vermelho aqui. Tira uma foto aí, ela é uma exceção, tá bom? Essas superfícies são lidas, polidas e esbranquiçadas, elas não têm vasos sanguíneos e nem inervação, e elas podem sofrer processos de anquilose e regeneração, tá bom?
Então, por exemplo, num caso de um parto traumático, onde a criança é retirada por fórceps, às vezes por forçar demais, então causa ali uma reação inflamatória que depois começa a favorecer a formação de osso e aí fecha e consolida. Então, muitas vezes você encontra aí crianças que eles não têm abertura nenhuma de boca. A abertura é mínima, consegue só se alimentar de líquido, né? E depois de um certo tempo você tem que fazer a cirurgia, porque senão a criança não consegue comer nada. Aqui, então, nós temos o osso temporal, só para a gente recordar aqui, então, a fossa mandibular, que vocês viram lá, esqueleto cefálico, né? Isso aqui, como que era o nome dessa estrutura aqui? Vocês lembram como que era o nome dessa estrutura? Arco, zigo. Ninguém? Cadê o pessoal? Arco zigomático. Tá? Arco zigomático. E aqui, então, a cabeça da mandíbula se articulando. Alguém lembra como que era o nome deste processo aqui fininho? Ninguém lembra? Começa com E. Ninguém? Processo Vixe, tá todo mundo dormindo. Será que vocês estão aí mesmo? Processo estiloide. E aí, aqui nós observamos, então, a fossa mandibular de um recém-nascido, 1 ano, aqui 4 anos e aqui no adulto. E o que nós encontramos? Nós encontramos uma remodelação, né, dessa fossa mandibular. Então, nós temos uma remodelação de modo que no adulto ela é mais côncava. Então, no recém-nascido ela é muito plana. A partir do momento que nós vamos ter os processos mastigatórios, então a criança começa a mastigar, então vai começar a remodelar aquilo que era muito plano, ele começa a se fechar, né? Por que é importante isso? Você imagina, se tiver assim, ó, muito plano, o que vai acontecer com a cabeça da mandíbula? Toda hora vai escapar. Vocês já viram gente que trava com a boca aberta, né? Justamente por isso. Então, às vezes, esse remodelamento ele não é adequado. E aí fica até uma questão para vocês. Será que isso não acontece porque a gente come muita comida mole? Né? Você pegar aí o homem de Neandertal aí só comia carne cru, né? E aí a gente passa a comer comidas cada vez mais amolecidas, né? Pelo uso do fogo, pelo cozimento, em especial as crianças que têm cada vez mais comido papinhas, né? Então, talvez não está fazendo esse remodelamento adequado dessa fossa mandibular, tá bom? Em livros velhos, vocês vão ver essa fossa com o nome de fossa glenoide. Aqui, ó, tá? A fossa glenoide, não usar esse nome já é para quem é ultrapassado, tá bom? Então, aqui, após os 2 anos de idade, a mandíbula se torna um osso único, porque antes dos 2 anos eu tenho uma sínfise aqui, ela é dividida em 2, né, 2 partes. Só que eu tenho um osso só se articulando com 2 ossos lá em cima, né? Então, por isso que ela é uma articulação extremamente complexa, tá bom? Então, eu tenho um osso único se articulando com 2 ossos temporais, tá bom? A gente fala que ela é uma juntura sinovial do tipo bicondilar, então se vocês se recordam a classificação das articulações de acordo com a morfologia da superfície, vocês lembram que tinha o gínglimo, que tinha o gínglimo ou dobradiça, né? Que tinha celar, que tinha articulação plana, que tinha esferoidal, né, que tinha elipsoide. Essa aqui, ela é do tipo condilar, tá bom? Posso também falar que ela é uma elipse, ela lembra uma elipse também, tá bom? Então, olha lá, ó, eu tenho aqui as 2
fossas mandibulares de dois ossos diferentes, né, de dois ossos temporais, se articulando com um osso único, que é a mandíbula. Por isso que a gente fala que é uma articulação extremamente complexa. E aí eu tenho um ângulo ainda entre as partes, ó, de mais ou menos 150 graus. Então, tudo isso favorece aí a um desarranjo que pode acontecer, né? Tá bom? Por isso que a gente tem tanto problema de ATM aí. Então, aqui para a gente ver melhor quem são os componentes dessa ATM. Então, a gente tem lá, ó, fossa mandibular, cabeça da mandíbula, tá ok? Aqui nós temos o disco. O disco é um coxinha amortecedor, né? Como se fosse o menisco de joelho. Alguém já ouviu falar de menisco do joelho? Né? A mesma coisa o disco, só que o formato é diferente. Tá? A função e a constituição é a mesma, que é a fibrocartilagem, a função é a mesma de amortecer, só que o formato é diferente, porque o disco da ATM, ele parece uma hemácia, então ele tem as bordas mais largas, ele é redondo, com as bordas mais largas e com um centro mais delgado, onde ocorre geralmente as perfurações. É muito comum se ouvir falar em perfurações nessa região, tá bom? Aqui nós temos o músculo pterigoideu, que vocês viram na aula passada com a professora Elaine. Qual que é? O pterigoideu medial ou lateral? Hã? Medial ou lateral, gente? Vamos lá, o que aconteceu com vocês, que vocês estão hoje mais quietinhos? Vai lá. Qual que é o pterigoideu? Só a Sara, Edilane, Heloísa, Rogério, cadê vocês? Salvem a pátria aí. Cadê o Gabriel que não tá falando hoje? Qual que é esse músculo pterigoideu? Ele é o medial ou ele é o lateral? Qual que é? Já respondeu, vamos ver. É o lateral, Janine, perfeito, é o lateral na clara, isso mesmo, tá bom? Esse aqui é o lateral. Então, o músculo pterigoideu lateral, ele se insere parte na cabeça da mandíbula e parte no disco da ATM, tá bom? Então, agora, aqui nessa região posterior, nessa região de trás aqui do disco, nós temos o chamado tecido retrodiscal. Esse tecido, ele é formado por tecido conjuntivo frouxo, vocês viram na histologia já o que é um tecido conjuntivo frouxo, contendo vasos e nervos, tá bom? Então, por exemplo, se por acaso esse disco pula aqui para frente e essa cabeça dessa mandíbula passa a pressionar estes tecidos, o paciente vai ter dor, né? Ele vai ter dor. Por que ele vai ter dor? Porque vai pressionar uma região cheia de vasos e nervos, tá bom? Então, eu tenho também uma cápsula articular envolvendo os ossos. Então, aqui na ATM também eu tenho uma cápsula articular que é feita por um tecido conjuntivo agora fibroso, né? E ela é importante porque ela vai ajudar a limitar o movimento, né? Então, ela ajuda a limitar um pouco esse movimento, para esse movimento não ser muito amplo. O que acontece? Eu abro muito a boca e essa cabeça dessa mandíbula aqui, esse côndilo, ele vai se deslocar demais aqui nessa região, tá? Depois eu vou tentar abrir aqui ou mandar para vocês uma panorâmica para vocês verem que uma aluna acabou de me mandar agora. Ela falou assim: nossa, professora, o que está acontecendo? É que não deu tempo de eu colocar na aula, mas eu vou mandar para vocês ou espero um pouquinho e mando no meu e-mail e coloco aqui para vocês verem que legal. Dá para ver que tá numa posição incorreta pela própria panorâmica, tá? Então, o que acontece? Esse côndilo, às vezes, quando você abre a boca, ele trava aqui na frente dessa região aqui, que é a eminência articular, que a gente já vai ver. Aqui, ó. Isso aqui é a eminência articular, ó. Então, muitas vezes, o côndilo, ele sai dessa região, a pessoa abre a boca, ó, ele vem para cá e trava aqui, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês. E essa cápsula articular, ela é formada por duas camadas. Nós, anatomistas, gostamos de falar manguitos, tá bom? Então, ela é formada por dois manguitos.
ligamentos. Ela tem uma membrana fibrosa externamente e uma membrana sinovial internamente. O que seria essa membrana sinovial internamente? Aquela que produz a sinóvia, aquela que produz o líquido sinovial, tá? Então, a membrana fibrosa ela é mais resistente, ela é reforçada por ligamentos capsulares que aumentam a sua resistência, né? No caso do joelho, nós temos ligamentos intra e extracapsulares. Aqui não, mas no caso do joelho, a gente tem lá o ligamento cruzado anterior e posterior do joelho que nós vimos lá no eixo, né? Quando eu falei para vocês das articulações, tá bom? Nesse caso, não. E a membrana sinovial, que ela é interna, ela é vascularizada, ela é altamente vascularizada, por quê? Porque a sinóvia é formada a partir de um filtrado do próprio plasma sanguíneo. Então, é um filtrado do plasma sanguíneo enriquecido com ácido hialurônico, tá? Vocês já ouviram falar de ácido hialurônico, né? Preenchimento labial. É muito comum ouvir falar de ácido hialurônico, mas na verdade o ácido hialurônico ele é bom também para as articulações, né? Então a pessoa mais velha, muitas vezes ela toma comprimidos, né, de colágeno para poder melhorar essas articulações onde eu tenho o ácido hialurônico, tá bom? Ele funciona como se fosse um detergente lubrificante aí ajudando o deslizamento entre as peças articulares, tá bom? Então, como eu disse, essa membrana ela é altamente vascularizada para que haja uma produção de sinóvia ou de líquido sinovial através de um filtrado deste plasma sanguíneo, deste sangue que está chegando aí através de inúmeros vasos sanguíneos, tá bom? A cápsula articular ela está inserida no tubérculo articular, nas margens da fossa mandibular, na fissura timpano-escamosa e no colo da mandíbula. Tá? Nós temos também uma inserção anterior do músculo pterigordeu lateral, que eu já mostrei para vocês. E a membrana sinovial ela reveste internamente, né? Então ela não reveste, mas ela reveste a cavidade por dentro, tá bom? Então, aqui mostrando esta cápsula articular e aqui mostrando ligamentos associados a ela. Então, lá no joelho, nós tínhamos o ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral. Aqui nós temos, aqui, ó, ligamento horizontal e ligamento lateral, tá bom? Então, outros ligamentos que nós vamos ter aí associados, ligamento temporomandibular lateral, temporomandibular medial, ligamento estilomandibular, temporomandibular e esfenomandibular, tá? Então, aqui, ó, o ligamento lateral, que é também chamado de temporomandibular, ele vai desde a raiz do processo zigomático até a região mais lateral do côndilo, aqui não é o côndilo, ó, aqui é a raiz do zigomático, não é? Ó, o arco zigomático aqui. Então, ele vai desde a raiz do processo zigomático até a região mais lateral do côndilo. As suas fibras vão para baixo e para trás, ó, para baixo e para trás, e ele está profundamente a glândula parótida, que é essa glândula que fica aqui, ó, a glândula da salivação. Quem já teve cachumba sabe o que é a glândula parótida, né? A cachumba nada mais é do que uma infecção da parótida, tá bom? Ele tem direção oblíqua e, como eu já havia dito para vocês, ele impede movimentos excessivos. Então, esses ligamentos, a função primordial deles é evitar aqueles movimentos muito amplos, fazendo que eu tenha, então, um deslocamento dessas peças, né? Alguém aí já teve distensão do ombro, né? Quando o ombro sai do lugar, é isso. Quando esse ligamento começa a ficar frouxo, a mesma coisa no tornozelo. As meninas que usam muito salto já viram acontecer isso. Às vezes o que acontece? A gente acostuma a usar salto, eu mesmo sou assim, ó. Acostuma a usar salto. Aí toda vez o pé vira. O pé virou uma vez, depois que ele virou uma vez, parece que é mais fácil ele virar outras vezes. Parece porque eu causo uma frouxidão nesses ligamentos, tá bom? Já aconteceu isso com alguém? É muito comum.
ligamento medial, vai ficar mais fácil de eu entender estes ligamentos quando eu mostrar o esquema deles. Como eu disse para vocês lá, coloquei até no Anatolover, uma das diquinhas para a gente aí estudar anatomia, desenhar, é fazer esquema, tá? Porque facilita o entendimento. Quando for dentes, eu vou pedir para vocês desenharem os dentes, tá? Por falar em dentes, depois a gente vai esquematizar aí um jeito de quem puder buscar as coleções, mas vai ser lá na última semana de setembro, na semana do dia 29, que é quando a gente vai ter a aula. Eu já falei com o Marcos, ele já fez as coleções lá e aí a gente esquematiza um jeito. Vão ser 2 dias, numa quarta e numa sexta-feira à tarde, para a gente esquematizar, vocês dividirem aí entre 2 grupos para buscar os dentes, tá bom? Quem não puder buscar, estuda pelos... Eu vou passar uma apostila para vocês com os desenhos e aí vocês estudam por essa apostila, tá bom? Fica tranquilo. Até nosso retorno para a faculdade. Então, esse ligamento temporomandibular, ele vai desde a base da espinha do osso esfenoide até o colo da mandíbula, suas fibras são para baixo e para trás, né? Aqui, ó, aqui fica mais fácil da gente entender. Então, aqui é o esfenomandibular, ó, vai desde o osso esfenoide, a espinha do osso esfenoide, até aqui, ó, a mandíbula. E esse é o estilo mandibular. Por que ele é chamado de estilo mandibular? Porque ele vai desde o processo estiloide até o ângulo da mandíbula aqui, ó. Tá vendo? Tá? Esse também é um feixe especializado da face cervical profunda, que a gente vai ter aí um tecido conjuntivo interno. E também ele tem uma função, dita aí função incerta, tá bom? O ligamento esfenomandibular, que é esse outro aqui, ele também, a função dele pode-se dizer que é desprezível, tá? Só é chato na hora de anestesiar, porque é bem aqui, ó, que vocês vão colocar a agulhinha para anestesiar. E aqui no esquema que eu acho mais fácil de tudo da gente entender, tá? Então aqui, ó, vai desde a espinha do osso esfenoide até a região interna aqui da mandíbula, do ramo mandibular, e aqui do processo estiloide até o ângulo da mandíbula. Então esse aqui é o estilo mandibular e o esfenomandibular, ok? Então, discos e meniscos. Em várias junturas sinoviais nós temos discos e meniscos, como eu falei para vocês. Então, no joelho nós temos o menisco, na ATM nós temos o disco. A diferença entre eles é o formato. Então, no joelho, ele tem o formato de meia-lua. E na ATM, formato circular. Então, ele lembra uma hemácia. E antigamente nós falávamos que lembrava uma bala soft, mas na época de vocês não existe mais bala soft. Bala soft era uma bala redondinha que tinha o meio mais fininho e a criançada adorava. Ela era colorida, tinha de todas as cores, só que a criançada morria engasgada com ela. Ela comia inteira e morria entalada lá. Aí tiraram do mercado essa bala soft, mas é uma bala redondinha. Depois procura aí pelo Google, bala soft, coloca aí que vocês vão ver, é o formato do disco. O disco, né, nós podemos dizer que o disco ele vai dividir a ATM em 2 regiões, uma superior a ele e outra inferior. Então, compartimento superior e inferior do disco, né? Ele se insere firmemente ao colo da mandíbula e segue a mandíbula nos movimentos deslizantes, né? Sob a ação dos músculos da mastigação. Suas superfícies se adaptam às peças ósseas, então nós falamos que essas peças, elas têm um formato incongruente, quer dizer, elas não se encaixam bem. Aí vem o disco para ajudar esse encaixe melhor, tá bom? Como eu falei para vocês, ele tem uma espessura variável, então o centro é o mais delgado de tudo. Ele é um coxim, quer dizer, ele se deforma elasticamente, ele contrai, depois ele volta, né? E ele pode estar perfurado, né? Então, em algumas pessoas com disfunção de ATM, ele pode se encontrar perfurado. Então, tá aqui o disco, ó. A região central, ela é a mais delgada, a região posterior, ela é a mais
é espessa. E depois dele, nós temos um tecido retrodiscal aí, que nós também podemos chamar de zona bilaminar, tá? Tecido retrodiscal e zona bilaminar. E aqui a gente consegue ver bem esse disco dividindo compartimento em compartimento superior e compartimento inferior. Aqui, ampliado assim, fica muito fácil para a gente enxergar. Só que muitas vezes, quando eu encaminho um paciente para o cirurgião bucomaxilo, se alguém também aqui for seguir essa área de cirurgia bucomaxilo, isso aqui está praticamente unido, está tudo aderido, esse espaço é virtual. Então, muitas vezes tem que aplicar soro nessa região, né, para dilatar um pouquinho para a gente conseguir enxergar ou para realizar algum procedimento cirúrgico aí. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. O que vocês acham sobre uma cirurgia nessa região? Vocês acham que é fácil ou que é difícil? Olha aqui, ó, o que será que tem aqui em cima? Olha essa distância aqui, ó, porque eu vou meter broca algumas vezes aqui, né? O que é isso aqui? O que tem aí em cima? O que será que tem aí em cima? O que será que eu tenho aí em cima? Eu vou até correr aqui um pouquinho para vocês verem. O que será que eu tenho aí em cima? Olha aqui, ó. Olha a distância dessa belezinha aqui com isso aqui, ó. E aí, o que vocês acham? Fácil de fazer cirurgia nessa região? Difícil, né? Que medo, né? Dá medo. Dá medo mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui mostrando mais uma vez a espessura variável, né, desse disco. Então, a região central ela é a mais delgada, a região posterior ela é a mais espessa de todas. E aqui, ó, num exame de ressonância, algumas vezes a gente vai pedir ressonância para ver o quê? Para ver perfurações nesse disco. Tá vendo onde está apontado aqui? Essas setinhas aqui, olha, são regiões com perfuração nesse disco, tá bom? Então, aqui mais uma vez, o músculo pterigoideu lateral se inserindo no disco e na cabeça da mandíbula, mais precisamente na fóvea mandibular. Então, aqui um corte histológico da fossa mandibular, do disco e do côndilo. Então, aqui, ó, fossa mandibular. E aí a gente tem um processo, assim como a gente tem a eminência, na região mais anterior, na região mais posterior a gente tem um processo retroarticular, né? Este processo retroarticular aqui, ele facilita então esse posicionamento desse côndilo, fazendo com que esse côndilo também ele não saia muito dessa fossa mandibular, ok? Aqui a fissura timpano-escamosa, só mostrando, né? Recordando o esqueleto cefálico que vocês viram. Então, aqui a fossa mandibular, mais uma vez. E essa fossa mandibular, nós podemos dizer que nessa região mais medial, ela possui um lábio medial. Então, aqui eu tenho um lábio medial. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Esse lábio medial. Essa região aqui, olha, é o lábio medial. Tá? Então, essa região é o lábio medial, tá bom? Então, eu tenho aqui e tenho aqui, ó, tenho nas duas. Tá? Então, o lábio medial. Eu tenho a eminência articular, que é tudo isso aqui, ó, é a eminência articular, que nós podemos dizer que é um anteparo anterior da ATM. E aqui, toda essa depressão aqui, nós vamos chamar, então, de fossa mandibular, ok? Quando a gente pega a cabeça da mandíbula, nós vamos reconhecer duas vertentes. Então, ele não é reto assim, ó, na sua superfície mais superior. Ele é assim, ó.
tá bom? Então, ele tem duas inclinações, ele vai ter uma vertente anterior, uma região mais alta e uma vertente posterior. Então, ele tem esse formato aqui, tá bom? Então, aqui nós temos os músculos do aparelho mastigador, que eles estão relacionados à TM, vocês já viram na aula passada com a professora Elaine. Então, aqui o músculo temporal, que ele vai desde a linha temporal superior até o processo coronoide, né? Aqui nós temos aqui o masseter que foi removido parcialmente, que vocês viram que ele é dividido em duas partes, numa parte superficial e numa parte mais profunda, tá bom? E os músculos pterigoideus, então a gente vai ter lá o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral, tá bom? O pterigoideu lateral é aquele que está associado à cabeça da mandíbula e ao disco articular, e ele é o único músculo que vai fazer o quê? O abaixamento. Todos os outros vão fazer o quê? O levantamento da mandíbula. Todos os outros vão fechar a boca. Ele é o único que vai abrir, tá bom? Ele abre. Os demais eles fecham, né? Sendo que os mais potentes aí são o temporal e o masseter. O pterigoideu medial, ele é um sinergista, a gente fala que ele é um sinergista do pterigoideu medial, do masseter, perdão. E o pterigoideu lateral, ele está associado aí aos movimentos do disco, né? Então, sabe quando o disco faz clapt, 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 clapt? Quer dizer, ele sai do lugar e depois ele volta. Então, ele volta por quê? Pela ação também do pterigoideu lateral. Além do pterigoideu lateral ser o único músculo que vai abrir a boca, né? Que vai abaixar a mandíbula. Os demais, eles fecham, eles sobem a mandíbula. Então, aqui só recordando da aula da professora Elaine, né? Então, a gente tem aqui o pterigoideu medial, que ele vai lá desde a fossa pterigoide, né? Que é aquela parte interna da patinha lá do morceguinho, até a tuberosidade pterigoideia. Ele é como se fosse uma masseter, só que o masseter fica para fora e ele fica para dentro, tá? Então, esse aqui é o pterigoideu medial, ó. Por que chama medial? Porque ele tá mais medial, olha lá o lateral tá mais para fora, mais para lateral, tá bom? Então, fácil. Aqui é muito importante vocês entenderem como que se dá esse movimento. Então, de novo, peço que vocês apalpem, segurem aqui na articulação e abrem a boca. O que vai acontecer quando a gente abre a boca? Esse côndilo, ele passa dessa região aqui, mais no meio aqui da fossa mandibular, ele vai contra a eminência, ó, e vai ficar aqui, tá bom? E aí vai estar o disco aqui no meio. O que acontece? Às vezes ele volta, mas o disco continua aqui. E aí o disco volta só depois. Aí dá aquele clat, que o disco voltou só depois, tá bom? Por isso o clat. Algumas vezes também o indivíduo vai e ele abre tanto a boca, que nem eu falei para vocês, que é o caso lá da minha aluna que mandou uma radiografia do paciente dela. Então, o que aconteceu o quê? Veio parar aqui, ó, o côndilo do paciente dela. Tá? A gente fala que é uma hipermobilidade. Alguns pacientes, eles conseguem voltar isso sozinho para cá depois. Alguns pacientes não conseguem esse retorno sozinho. Por quê? Porque esse côndilo ele começa a travar aqui, né? Então tem que ir para o hospital para colocar essa boca no lugar de novo. Calma, o que eu faço? Jogo para baixo e para trás, tá bom? Então tem que jogar a mandíbula para baixo e para trás para voltar novamente na posição, tá? Então, qual que é a posição do côndilo? Então, vocês têm aquela revisãozinha lá, revisão não, tem um documento de Word lá junto com essa aula, falando sobre a ATM, né? Então tem como se fosse uma revisãozinha de ATM ali, e lá fala muito desse autor aqui do Dawson. Então o Dawson era um autor que descrevia muito essa posição do côndilo, né? Então ele falava que a posição era mais superior contra a eminência, independente da condição dos dentes, né? Então, na verdade, há muitas controvérsias sobre essa posição, né? Mas aqui, olha, tá vendo? Olha, ela não tá tanto contra a eminência, né?
Então, ela fica aqui mais próximo do centro da fossa mandibular aqui, tá bom? Então, aqui mostrando de novo o compartimento superior e o compartimento inferior. E aqui o indivíduo, então, de boca aberta e o disco, ele acompanha o côndilo. E quais são os movimentos da ATM, né? Então, a gente tem aí 3 movimentos principais. Primeiro movimento, isso, ó, faz isso aqui, ó. Quando eu jogo a mandíbula para frente, tá? Então, nesse movimento, eu tenho contração dos pterigoideus laterais e a trajetória do disco, ele vai para frente e para baixo, tá bom? Então, essa é a protrusão, quando eu jogo a mandíbula para frente. Eu tenho a retração, que é o contrário, que eu jogo a mandíbula para trás. E eu tenho os desvios laterais, além de abertura e fechamento, tá bom? Coloquei um vídeo aqui, vamos ver se ele consegue passar. Só um segundinho. Tá tudo bem o som? É só um pouquinho, só aumentar o som. Articulação. Não tá dando para ouvir? Vocês não estão conseguindo ouvir? Aqui tá com som para mim. Ah, gente, jura? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, então, aqui, ó, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, o disco onde ele fica, olha. Tá vendo, ó? Ele não volta no lugar, ó. Tá vendo? Eu vou passar depois esse vídeo para vocês. Aqui eu tô ouvindo o som. Aqui, ó, deslocamento do disco sem redução. Ó, ele ficou preso ali, ó. Tá vendo? Ó, ele ficou preso. Ah, que pena. Eu vou mandar depois para vocês, então, tá bom? Mas aqui para mim só volta com cirurgia. Então, aqui ela fala que algumas vezes sem a cirurgia consegue também, porque ele vai formar um pseudodisco, né? Ele forma um pseudodisco e aí esse pseudodisco substitui o disco original, tá? Então, algumas vezes sozinho ele vai funcionar sem precisar aí de fazer nenhuma intervenção. Algumas vezes só com cirurgia, tá bom?
Então, toda vez que a gente ouve falar da ATM, a gente ouve falar muito da DTM, né? Que é a disfunção temporomandibular, que é diferente daquilo que o paciente relata pra gente, tá bom? Ele fala que chega com que tem ATM, na verdade ele tem DTM, que é disfunção ou desordem temporomandibular. E um dos sinais, né, que esse paciente vai sentir é dor de cabeça. Então ele relata que ele tem muita dor de cabeça, principalmente quando ele acorda. Às vezes ele acorda com a musculatura cansada. Ele ouve zumbidos no ouvido, que a gente chama também de tínitos. Desgaste nos dentes, aí mais para o bruxismo esse desgaste principalmente, né? Bruxismo e DTM são coisas diferentes, tá? Tem alterações na gengiva, como a retração gengival, sabe quando aparece, quando expõe a raiz, né? Pode ser também uma das causas aí. E o trismo, né? Que ele não consegue abrir muito a boca, né? Então essa boca ela é um pouco, ela abre pouco, tá bom? Então, para a gente observar aqui as células ósseas, né, essa parte óssea do côndilo, lembrando que a mandíbula ela é um dos últimos ossos que para de crescer. Se tem relação com a mordida cruzada, olha, a mordida cruzada ela pode sim favorecer uma desordem temporomandibular, tá bom? Ela favorece porque ela trava a mandíbula, né? Então, ela pode sim favorecer, isso mesmo. Se a DTM pode ser causada pelo bruxismo, elas podem ter ligações, sim, tá bom? Elas podem ter. Tem uma pessoa que aperta muito, que o que é o bruxismo? É só o fato de apertar, né? Você tá nervoso, você tá lá. Eu, muitas vezes, no Descomplica Ortodontia, eu falo sobre isso, né? Mais no Descomplica do que no Anato Lover, porque é mais relacionado com a ortodontia, com essa parte. Então, tem até aquela menina, aquela ativista do meio ambiente lá, a Greta, né? A Greta, ela tá assim. E aí, se vocês olharem, até o formato da mandíbula dela é diferente, né? Então, ela tem um formato aí que é um formato já da pessoa que, de tanto ela tracionar, ela causa a posição óssea, tá bom? Depois, se der tempo, também mostro isso para vocês. Deixa eu ver aqui, alguém mais falou no chat. Pode causar problema de coluna e o problema de coluna pode causar DTM. Então, outro dia chegou lá numa paciente para mim de Paraty. E ela falou que ela já tinha passado em vários dentistas e ninguém tinha resolvido o problema dela. E na hora que ela sentou de frente comigo, ela sentou assim, ó. Eu falei assim, ué, mas seu pescoço é assim mesmo ou você tá assim? Porque tem gente que faz um charminho, né? Eu não falei bem assim pra ela. Eu falei, mas você tá na sua posição normal do seu pescoço? Ela tô. Eu falei, mas seu pescoço tá torto. E aí o que acontece? Os músculos aqui todos estirados, aqui todos contraídos, né? Então, claro que vai causar, né, um problema na ATM, sim. Outra coisa que pode causar também problemas de visão, né? Então, a minha filha, quando ela era pequenininha, ela nasceu e depois de um tempinho ela tinha pescoço torto. E eu fiquei desesperada, gente. Eu levava em tudo quanto é tipo de fisioterapeuta, de fisiatra, e ninguém resolvia o problema dela. E aí eu fui descobrir, sabe o que ela tinha? Ela tinha, o olho era torto, assim, ó. E aí, para compensar, ela virava a cabeça, né? Então não tinha nada a ver com o pescoço, na verdade só que isso ao longo do tempo, claro que vai causando dor. Ela era uma criança bem nervosa, chorava bastante, por quê? Porque isso aqui o tempo todo, de um lado contraído, do outro estirado, causa dor, tá bom? Então, uma das causas que tem que se investigar quando o paciente chegar para vocês é problemas de visão, tá bom? Que essa parte da superfície óssea, depois vocês vão ver na histologia, né? Que a gente já falou dos ligamentos, então, superfícies fibrosas. Lembrando, então, que é fibrocartilagem, então ela é diferente das demais articulações hialinas, né? Aqui, o disco, como eu falei para vocês, a banda posterior ela é a mais espessa de todas, tá bom? Aqui, ó, numa vista superior, o formato desse disco, né? Ele é meio arredondado, ele acompanha, né? Aquele formato, na verdade, elipsoide da cabeça do côndilo. E aí a gente fala que ele vai ajudar, são duas superfícies que elas não se encaixam completamente. Então, esse disco, ele ajuda nesse encaixe, tá bom? Então, as estruturas que nós encontramos próximo lá
a fossa mandibular, né? Lembrando que aqui a gente tem o lábio medial, né? Que eu desenhei lá para vocês. Então, aqui é o osso esfenoide. Lembra o forame oval que vocês viram? Né? Aqui o poro meato acústico. Então, o ouvido está muito próximo. Por isso o zumbido, né? Por isso tinnitus, que é o ouvido. Então, aqui nós temos, olha lá, ó, a fossa mais uma vez. Olha lá, com o músculo pterigoideu lateral, olha lá, ele parte, né? Da fossa pterigoideia, que fica lá entre as duas lâminas medial e lateral do processo pterigoide. E a irrigação, né? A irrigação se dá através de ramos aqui das artérias aqui maxilar, né? E da artéria temporal superficial e da temporal timpânica. Então, nós temos aí vários ramos dessas artérias aí. Então, aqui, olha, o côndilo, né? A fossa mandibular e aqui o disco. Então, a gente está vendo aí uma microscopia de alta resolução, né? Então, nessa região, pode ver, ó, ela é avascular, não tem vaso, ó, não tem vaso sanguíneo aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A superfície óssea aqui e a superfície óssea aqui não tem vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo está mais para baixo. Nós temos aí receptores, né, para dor e também receptores de mastigação, aí, de pressão, inclusive. Então, por exemplo, quando a gente está comendo um arroz e você sente uma pedrinha no arroz, na hora você para de comer, né? Então, tem um mecanismo de proteção que a gente chama de propriocepção. Então, você está comendo, na hora você sente que você comeu e você para na hora, trava a sua mastigação na hora ali. Por que que trava? Justamente para você não fraturar o dente. Se você continuar mastigando, você vai fraturar esse dente. Inervação, então nós temos terminações nervosas relacionadas ao nervo auriculotemporal e ao nervo massetérico. Então são esses os ramos que vão inervar a TM, da onde vem a dor também, tá bom? E aí um grande problema de cirurgias nessa região, porque o nervo facial, o tronco do nervo facial, ele tá aqui, ó. O que é esse nervo facial? A Elaine, quando deu a aula de músculos cutâneos para vocês, ela deve ter falado que esses músculos cutâneos, eles eram inervados pelo sétimo par craniano, que é o nervo facial. Então, este nervo aqui, ó, ele que vai causar o movimento dos músculos cutâneos. E se eu faço, na hora de fazer essa cirurgia, ó, peguei lá o bisturi, se eu fizer um corte aqui, ó, olha aqui, se eu passar aqui, ó, dancei já, né? Então, eu vou causar paralisia facial nesse paciente, como se ele tivesse aí um AVC, um AVE, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado. Já vou abrir o chat, eu vi que alguém falou ali. Já vou abrir, um pouquinho. Então, um dos grandes problemas da cirurgia é justamente esse, né? É muito próximo aí. Pode desgastar o dente? Pode desgastar o dente. O desgaste do dente, ele está mais relacionado com o bruxismo, mas pode sim, porque há uma relação entre eles, tá bom? Mas o desgaste dos dentes é mais relacionado ao bruxismo. Então, como eu falei para vocês, ó, é importante a gente saber no paciente onde que tá, vai fazer uma lavagem aí, vou dar uma anestesia nessa região que o paciente está com muita dor, eu tenho que saber onde que ela tem, não adianta eu saber só no cadáver, né? Então, eu vou pedir aí depois para vocês pegarem um lápis preto aí, faz o desenho em vocês, tá bom? Aqui os músculos, então aqui a Elaine já falou para vocês, né, dos músculos da mastigação, então muito próximos, né? E aí o grande problema de tudo, né? Olha aqui, ó, ele tá muito próximo com o cérebro, né, gente? Então você vem com uma broca, às vezes você precisa fazer alguma coisa que foi com uma broca, é complicado, né? Agora esse vídeo aqui é o do movimento da ATM. Vamos ver se esse aqui passa. Tá vendo? Ó, aqui é o disco. Aqui é o disco, aqui é a cabeça da mandíbula, aqui é a eminência articular. Ó. Tá abrindo a boca, ó, tá passando, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá que interessante. Aqui tudo isso aqui é o tecido retrodiscal. Esse não tem som mesmo, tá?
Então, aqui o grande problema que eu falei para vocês, ó, ele está muito próximo aqui do cérebro, né? Então, em qualquer intervenção que você vem com uma broca aqui, olha o perigo, né? Tá bom? Então, aqui as relações que ele tem, né? Superolateralmente, eu tenho o músculo pterigoideu lateral, mais o nervo auriculotemporal, que é o que vai dar aquela sensação de dor, né? Na TM. Inferiormente, artérias e veias maxilares, inferior, artéria, veia e nervo alveolar, mais a parótida, que é essa glândula aqui da cachumba, né? A glândula salivar, cujo buraquinho se abre aqui na altura entre o primeiro e o segundo molar superior, vocês vão ver uma bolinha aí, tá bom? Aí nós temos também, ele se divide da faringe por gordura, né? Então tem uma gordura aí entre ele. Tem veias faríngeas e o nervo corda do tímpano, e o nervo milioideu se origina na sua porção mais inferior. Então, aqui, ó, mostrando a relação com outras estruturas próximas aqui, tá bom? Então, aqui é interessante a gente ver, ó, o O aqui, ó, cabeça superior do pterigoideu lateral, o é a cabeça inferior do músculo pterigoideu lateral, o T aqui, o músculo aqui, ó, o T, é a inserção do músculo temporal no processo coronoide. Lembra que a Elaine falou na aula passada para vocês que o músculo temporal, ele se origina na linha temporal superior e ele se insere no processo coronoide da mandíbula, né? Tinha o processo coronoide e condilar. Então, a gente tem aqui, ó, o osso esfenoide, né? Então, todas as estruturas que estão próximas aí da TM. Bom, aqui também, ó, mesma coisa. Ó. O M é o músculo masseter, tá bom? O MT é aqui, ó, T, perdão, músculo temporal, tá? Então, o D é o disco articular. É importante a gente entender esses cortes aqui, porque muitas vezes a gente pede para o paciente uma ressonância magnética ou uma tomografia. Então, os cortes, vêm aqueles cortes, né? Então, é importante a gente entender esses cortes, né? Eu tenho que pegar aqui, ó, esses cortes da anatomia. Não adianta eu ver só a estrutura inteira, eu tenho que entender os slices, esses cortes. Aqui, de novo, aqui é um outro tipo de corte diferente, tá bom? Então, eu tenho que entender aqui, ó, a cabeça inferior do pterigoideu lateral. Então, eu tenho que entender essa disposição, como que tá, que é o ramo da mandíbula, né? Tá bom? Aqui, uma ATM, notem a diferença aqui nessa panorâmica eu já consigo observar, ó. Vocês estão vendo este côndilo aqui e esse aqui, ó? Vocês estão vendo que tem diferença, né? Então, esse côndilo aqui, ó, tá esquisito, tem alguma coisa, tem processo de reabsorção aqui, né? Então, primeiro exame que o dentista solicita aí para o seu paciente, a gente não solicita de cara a ressonância, né? Então, a gente solicita, por exemplo, uma panorâmica, que é um exame de rotina, e aí a gente já consegue ver inúmeras modificações. Se eu ficasse falando sobre essas modificações, eu vou dar até um curso sobre cirurgia, eu não vou dar cirurgia, mas eu vou dar a parte da anatomia. Então, lá eu coloquei um monte de exames e a gente consegue ver, mesmo pela panorâmica, várias alterações que a gente pode ter. É um exame barato e que a gente já consegue ver várias alterações. Aqui a gente tem o nervo corda do tímpano, né? Ligamento maléolo lateral, ligamento esfenomandibular, então algumas posições aí de estruturas próximas. E aqui os movimentos da TM, né? Então vai abrir e fechar, né? Quando abre e fecha, a gente fala que é a flexão, extensão, e eu tenho movimentos de lateralidade também. Então, o primeiro movimento ele vai fazer uma pequena rotação e aí ele vai transladar. Ele rota e aí ele vai fazer uma translação e vai passar aqui, ó. Ele passa aqui do centro, vem aqui para essa região mais baixa da eminência articular, tá bom? Depois, na aula de oclusão, eu vou dar uma aula para vocês só sobre oclusão, e aí a gente vai ver diferentes posições da ATM. Então, por exemplo, a posição de repouso. Ninguém fica assim, ó, tá errado, fica assim errado. Tem que abaixar um aplicativo no celular que chama Desencoste, tá? Eu bato muito na tecla e eu sempre falo pro pessoal nas redes sociais, desencosta os seus dentes. Você tá encostando, tá errado. Tá? Posição de repouso, os lábios em leve contato, mandíbula relaxada e há um espaço entre os dentes não ficam em contato,
tá bom? Então, lá, 22 horas por dia, nós deveremos ficar com esses dentes desencostados, ok? Oclusão central tem um contato máximo entre os dentes e na relação central, a partir da oclusão central, eu vou jogar para trás essa mandíbula. Difícil de entender isso por enquanto, não se preocupem, eu vou dar uma aula só sobre isso, ok? Então, aqui, ó, os movimentos. Então, aqui tá no centro, começou a abrir, ó, tá abrindo. Aqui eu tenho abertura máxima lá, ó, a relação com a eminência. E aqui voltando a fechar de novo, tá? Então, tá errado quando isso aqui ultrapassa essa eminência, aí tá errado, tá? Se ele ultrapassou a eminência, ele pode, inclusive, travar e o indivíduo trava de boca aberta. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, pode acontecer, então, de ter disco perfurado, pode acontecer adesões também, alguns processos inflamatórios. Esse disco, ó, tá vendo? Esse disco tá anteriorizado, ele não voltou para o seu lugar, e aí vai causar adesões, tá bom? Que acontece? Chega muito paciente no meu consultório com essas adesões. Eu tenho que mandar para o cirurgião bucomaxila. O que o cirurgião bucomaxila ele vai fazer? Ele vem com um bisturi, ó, e ele faz isso, ó. Ele corta aqui, e esse disco volta no lugar de novo. Daí normalmente ele faz isso, ó. Ele sutura isso aqui, ó, e ele joga aqui para trás, para ele ficar paradinho no lugar dele. Quando o paciente começa a travar muito a boca, o que significa quando ele trava muito a boca? Cadê? Quando ele trava muito a boca, só desenhar aqui de novo. Quando ele trava muito a boca, significa, então, como eu disse para vocês, que esse côndilo ele fica aqui, ó, na frente dessa eminência e trava com essa eminência. O que tem que fazer? Às vezes tem que cortar essa eminência, tá? Em cirurgia chamada eminectomia, tá? Então tem que cortar essa eminência. Outras alterações aí que podem vir a ocorrer, principalmente com o passar do tempo, né? E se a gente tem um indivíduo desdentado, se tem uma mulher com osteoporose, a mulher tem mais propensão a ter osteoporose. Então, aqui, ó, reabsorções do côndilo, tá? Então, eu posso ter tanto reabsorções quanto a formação de espículas também, tá? Então, regiões de espícula, ó, regiões de espícula e regiões de reabsorção desse osso. Aqui um osso super reabsorvido, tá bom? Então, nesse caso aqui, muitas vezes tem que colocar uma prótese aqui, tá bom? Certo, gente? Difícil, né? Bem difícil. Eu vou pedir para vocês, mas é menos difícil que esqueleto cefálico. Acho que esqueleto cefálico é a pior matéria, né? Músculo é bem fácil, ATM mais ou menos, esqueleto cefálico é mais difícil. Vou pedir então para vocês lerem então aquele resuminho da ATM que tá lá. Essa aula eu não coloquei com esses 2 vídeos, eu vou mudar lá. E aí depois, se vocês não conseguirem abrir os vídeos, eu envio de novo para vocês. Certo? Me perguntaram, qual livro que eu estudo? Ó, estuda pelo Madeira, tá? Então, por hora, vocês vão estudar pelo Madeira. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês, ó, não estuda mais pelo Madeira, eu quero que vocês estudem agora pelo livro de dentes, tá? Então, dia 29 de setembro a gente vai ter aula de dentes e eu já mandei, inclusive, tá bom? Então, vocês estão lá com o material, tá bom? Certinho? Alguma dúvida? Deixa eu ver no chat, alguém escreveu alguma coisa aqui. Esse conteúdo não é da prova de quinta-feira, tá bom? Então fiquem tranquilos, isso não cai na prova de quinta-feira. Na prova de quinta-feira, somente esqueleto cefálico e músculo, ok? Esse assunto vai cair junto da próxima prova, que é oclusão e articulação alveolo-dentária, não lembro agora, mas esse é assunto da próxima prova, tá bom? Fica tranquilo. Certo, gente? Aí eu vou combinar com vocês, então, esse esquema aí da entrega do dente. Faz só para mim 2 grupos, separem 2 grupos, tá bom? Para não encher muito de gente lá. Vou fazer um jeito de ficar ali na recepção mesmo o dente. Vai lá, assina um papelzinho que pegou a coleção e depois tem que devolver, tá bom? Essas coleções são da faculdade.
o deslocamento pode acontecer dos dois lados, nem sempre vai acontecer dos dois lados. Às vezes ele desloca de um lado só, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o exame que a minha aluna mandou. Minha aluna com especialização. Só um segundo. Aí eu já mando para vocês. Se eu mandar no grupo, a Sara tá aí? A Sara consegue mandar aí? Sara? Tá aí, Sara? Tá. Você manda, Sara, para mim no grupo? Você manda no grupo? Então tá. Todo mundo consegue ter acesso aí? Sara, agora que eu vi que você mandou uma mensagem para mim, depois eu ouço, tá bom? Então aqui, ó. Notem aí do lado, de um dos lados, do lado esquerdo aí, tá numa posição incorreta esse côndilo, tá bom? Nota aí essa posição incorreta nesse côndilo. Vou mandar um outro exame aqui. Notaram aí a diferença? Deixa eu só mandar o outro agora para vocês. Neste outro exame que eu tô mandando aí, Sara, você manda para eles também, por favor? Neste outro exame que eu estou enviando, vocês vão ver como se fosse uma chanfradura nessa região, bem do ângulo da mandíbula. Então, quer ver, ó, vou colocar ali na panorâmica só para vocês entenderem. Então, quando o paciente é bruxista, olha, esse paciente aqui deve ser bruxista também. Quando o paciente é bruxista, isso aqui, ó, fica com esse formato aqui, ó, tá? Por quê? Porque a tração o tempo todo do músculo masséter aqui causa essa posição óssea, formando como se fosse um chanfro aqui nessa região, tá? Então eu percebo logo de cara que pela própria panorâmica esse paciente é um paciente bruxista. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação a músculo? Alguma dúvida com relação a esqueleto cefálico? Cuidado, cuidado. Na hora de vocês, vamos supor, tem alguma questão lá na prova que tem que escrever o nome do osso, por exemplo, mandíbula, não esquece que tem um acento, tá bom? Porque senão vai ficar errado. A mandíbula tem acento. Tem aluno que eu dei a prova e falou assim, ah, professor, mas você deu errado na questão. Quer dizer, ficou errado, não foi nem eu, porque na hora que você escreve, ele não reconhece se escrever sem acento, tá? Então, presta atenção nisso, tá? O etimoide tem acento, a mandíbula tem acento, né? Então, prestem atenção nessas coisas, tá bom? Do músculo a mesma coisa, né? Então, se tiver alguma questão pedindo lá o nome do músculo, então toma cuidado, porque se tiver acento, você colocar sem acento, fica errado, tá bom? Então, o sistema não reconhece sem acento. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. E qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Certinho? Tchau. Beijo grande pra vocês. Vou colocar aqui, pera um pouquinho, só ver quem tá aqui, todo mundo. Tchau.
Obrigada imagina, eu que agradeço, tá bom? Obrigadão. Eu nunca sei como que faz isso aqui para ficar todo mundo na... Mas enfim, é isso, tá, gente? Então, qualquer coisa aí vocês me falam, eu tô por aqui, certinho? Mas não se preocupem, essa matéria ela não cai. E depois que vocês estudarem, aproveita agora esse tempinho que vocês têm aí, estuda alguma coisa de músculo ou de esqueleto cefálico. Depois, no início da semana que vem, vocês estudam de novo, voltam a ler um pouquinho sobre isso, porque é uma matéria que é interessante demais, é muito importante para vocês. E é um diferencial. Nem todo dentista sabe tratar problemas na TM, sabe? Então, acaba sendo um diferencial de vocês. Tchau, fica com Deus. Bom estudo para vocês e eu tô por aqui se precisar, tá? Tchau, tchau. Joia.